Meus irmãos, a paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Nós iniciaremos o capítulo 3 hoje, apontando o dever do marido, do esposo. Lógico que esse esposo ele é um servo de Deus, é um crente convertido, obediente à palavra de Deus, esse é o nosso entendimento. E três figuras aqui, três ofícios importantes que é apresentado pelo autor da revista, na página 75, profeta, sacerdote e rei. Então o esposo, o marido, lá dentro do lar, tanto para a esposa, para os filhos, ele é o profeta. Mas a obrigação desse profeta é ensinar e exortar a palavra de Deus, lógico, com equilíbrio, com muita serenidade, com muita responsabilidade. Ele vai executar esse ofício como profeta de Deus dentro da sua casa, consolando também aqueles que estão à sua dependência. Outra figura importante aqui é do sacerdote. Sacerdote esse, ele não vai existir como intermediário, tendo aquela noção sempre que o sacerdote aqui, ele tem só aquela ideia de intercessor, que ele intercede. Temos o exemplo de Jó, ele levantava pela madrugada a orar pelos seus filhos, ele tinha um medo que seus filhos blasfemassem contra Deus e o desejo dele é que seus filhos fossem tementes ao Senhor. Então ele oferecia holocaustos para que os seus filhos estivessem bem na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. É o nosso dever orar pelos nossos filhos. O pai, ele deve orar, mencionar, apresentar os filhos em oração a Deus, para que estes também possam seguir o exemplo do pai, vendo que o pai tem um temor a Deus, uma vida regrada, uma vida equilibrada, uma vida de oração, de constante oração. Vemos também como um rei, isso fala da autoridade. Lembrando que nenhum dos ofícios aqui, tanto profeta, sacerdote e rei, ele serve para a pessoa se apoiar nisso e ter o abuso de autoridade. Não. Aqui o rei, como autoridade, ele comandando o seu lar, aquilo que lhe pertence, o seu trono. Porque a partir do momento, meus irmãos, do lado negativo que se perde esta essência de profeta, sacerdote e rei, as coisas começam a se desequilibrar, a se aprofundar. E de forma precária, esse irmão pode deixar a ordem das coisas virem a tragédia, né? Veja que o próprio Davi, como rei, podemos pegar a figura dele e alguns pecados que ele cometeu, algumas coisas que ele na sua vida ele fez, lhe custou muito caro dentro da sua própria casa, a rebelião de seus filhos, divisões e tantas coisas. Então devemos ter esse cuidado, mas de um lado positivo, que cada um seja profeta, sacerdote e rei. Essa é a ordem. As funções do homem, ele deve ser o cabeça, né? Também falando de autoridade, o cabeça falando de autoridade dentro da sua casa, mas também, além de ser o amado da esposa, o sacerdote da família, como já mencionamos, ser pai e mestre, ser provedor, ser protetor, porque a palavra, ao amar ali, irmãos, é prover e proteger. Então, quando o esposo ele ama, ele tem essas duas coisas, proteger e prover, elas andam juntos. Não tem como eu dizer que amo a minha casa, minha esposa, meus filhos e deixo descuidar dessas duas coisas, o proteger, né? Minha obrigação é proteger os meus, cercá-los, pois esta é a responsabilidade que Deus deu ao homem. E também o provedor é aquele que levanta de manhã, vai ao trabalho, buscar alimentação, o bem-estar dos seus, né, em todas as áreas, prover desde a alimentação, a roupa, uma boa educação, bons estudos, né, isso varia em muitas coisas, não é só dar
presentes, brinquedos, um exemplo aos menores, mas tentar educá-lo da melhor forma, no sentido de ser um cidadão responsável no amanhã, com um bom caráter incluído na sociedade odierna. O homem como cabeça da família. Nós temos aqui a referência de Efésios capítulo 5, versículo 3. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o exemplo que Paulo apresenta para a igreja aqui é de que esse homem, a semelhança de Cristo. Veja, Cristo, ele morreu, ele se entregou pela igreja, ele amou a igreja, nunca deixou de amar. Então, o marido ali, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Então, é questão de autoridade, não para pisar nela, é lógico, não para pisar, não para espancá-la, diminuí-la com palavras, mas ele governar, ele administrar aquilo que Deus deu para ele ser o chefe, não pode inverter. Infelizmente, hoje acontece em muitos lares essa inversão de papéis aí, onde que o marido ele está subordinado à esposa, está inferior a ela. E são vários problemas que vamos mostrar aos irmãos na frente por que isso acontece. E na convivência em família, no lar, vem o ser humano com algumas características bem interessante. E aqui devemos ter um cuidado, porque, veja, nos apresenta aqui a pessoa colérica, o fleumático. Então, o colérico, o que seria? O irado, enfurecido, raivoso. Quando a pessoa está com muita raiva, com muita ira, é perigoso no ambiente familiar, para a esposa, para os filhos, para aqueles que estão em torno. O fleumático, que tem fleuma, sereno, impassível. Então, tem aquele que é esquentado demais e tem outro que é o inverso disso daqui. Então vamos tentar ajustar essas coisas aqui para que o lar ele não seja um marido que não se preocupa também com nada, muito calmo, muito sereno, não toma nenhuma decisão, mas também o outro lado ele não pode ser irado e também só agir pela emoção, pelo impulso. Tem que se pensar, se conversar, dialogar dentro da família do lar. Na página 78, veja que tem umas recomendações em relação a isso. Nunca tome uma decisão sem ouvir e examinar as opiniões da esposa. Algumas pessoas deveriam e poderiam ser bem-sucedidas na história se ouvissem a esposa. Mas sempre apontam para, não, você é inferior, é eu que mando, é eu que sou o cabeça, daquela inversão, uma má interpretação da palavra, e acaba não ouvindo a esposa, o conselho da esposa. Você veja que Pilatos lá, uma esposa chega e olha acerca de Jesus, eu sonhei com esse homem, tive um sonho com ele, e se ele ouvisse a esposa, lógico que a cruz esperava Jesus, mas ali ele não deu nem nota no que ela estava lhe falando. E tantos outros que, se acabassem ouvindo a esposa, poderiam ter a sua vida melhor. Outra questão em relação ao esposo: deve orar sempre, pedir sabedoria para tomar as decisões. Sempre colocar Deus, a sua palavra, a obediência, saber que nós temos um Senhor. E lá no ponto 5, na página 79, nós temos que, uma vez também tomada a decisão, não volte atrás cedendo às pressões, a mulos, acessos de raiva, frieza ou qualquer outra evidência ou manifestação carnal. Entretanto, mantenha-se acessível a outras evidências, marcas que possam mostrar que a decisão tomada tornou-se obsoleta. Então, esse antes ele tem que existir na vida do esposo, para que quando ele tomar a decisão, ele tome a decisão correta, uma decisão correta. Mas também tem que ser acessível. Uma pessoa que não tenha flexibilidade é difícil de lidar, e quem perde com isso é a família. Na página 80, nós temos uma observação para os homens: a outra face da submissão. Veja que eu falei aqui, apontei em relação à esposa. Veja, se você ter uma esposa temperamental dentro de casa, é difícil. Às vezes só a opinião dela vale, só ela está certa, só ela está correta. Mas quando o lar tem o Espírito Santo de Deus, o homem, a mulher é controlada pelo Espírito Santo de Deus, a vida, a família, são todos cheios do Espírito Santo, ela não vai ter problema em ouvi-lo e vice-versa. Então vai ter essa conversa, esse diálogo,
Porque a nossa autoridade maior é Deus, que nos manda a sua palavra, que norteia as nossas vidas. Na página 80 ainda, eu marquei aqui, é bom lembrar, por exemplo, que ela é a mais autoridade do que ele no que diz respeito às necessidades dos filhos. Por que eu menciono isso daqui? Porque a esposa passa mais tempo com os filhos, ela passa muito tempo, dos 0 aos 5 anos de idade, para você mostrar uma ideia, a esposa que passa cuidando, criando os filhos, na educação, né? E muitos esposos não têm noção disso, não têm a compreensão disso. Então a esposa ela fica. E queridos, e segundo os entendidos, principalmente a parte da psicologia, do 0 aos 5 anos, a criança ela absorve, ela adquire muitas coisas. Esse é um momento muito crítico e alguns dizem que até a própria personalidade da criança, embora o caráter esteja ali andando junto, né, que são as características que são absorvidas do pai e da mãe, mas como a mãe passa muito tempo, ela vai formar a questão da personalidade dessa criança, a personalidade adquirida. E uma vez essa personalidade, e aqui nós vamos ver aqui que influencia se ele é colérico, né? Ele tem uma liderança agressiva forte, e precisam cultivar mais compaixão e consideração pelos outros, ou ela vai pegar a questão de sanguíneo, tende a ser incoerentes, tomando decisões precipitadamente, que às vezes a esposa tem dificuldade para executar. Isso está relacionado ao esposo, mas isso também, irmãos, dependendo do que o esposo for, colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, isso vai influenciar na criação dessa criança. Então, lembrando que do 0 aos 5 anos fica muito tempo com a mãe e depois. É lógico que essa criança está olhando para ambos, e o pai, disse um certo pastor, que em relação ao pai ele é 3 coisas: primeiro o exemplo, segundo o exemplo e terceiro o exemplo. Então o pai ele tem que ter equilíbrio na sua vida, o fruto do Espírito, melhor, do desdobrar do fruto do Espírito, que é o amor. Nós temos uma palavrinha chamada equilíbrio, temperança, e esta temperança é que vai ajudar. Se é colérico, se é sanguíneo, melancólico, fleumático, o Espírito Santo vai ajudar esse irmão a ter controle, domínio próprio, tá? O marido como amado da esposa. Então, os irmãos vão ver aí, amar a esposa como Cristo amou a igreja. O marido como provedor, já falamos aqui, né? A sentença lá no Éden, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, a questão do problema da sustentação hoje. Muitas mulheres ganham mais do que o esposo. Aí fica aquele problema, né? Quem que manda na casa? Quem que é o papel principal da família? Continua sendo o esposo. Biblicamente, nós estamos olhando para a palavra de Deus, é o marido. Então tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa muito grande em relação a se a esposa ela ganha mais. Então, sendo o provedor da renda, do sustento, da família, tem que ter esta conversa. O chefe é o homem, o sustentador, mas embora a esposa possa até ganhar mais do que ele, tem que ter um bom relacionamento, uma conversa, né? Isso aqui não é insubmissão, não é desobediência, não é quebra de lei, de estatuto, de aquilo que está descrito na palavra de Deus. Então, o provedor controlado pelo Espírito Santo não pode ser um homem preguiçoso, mas também não pode estar obcecado pela ideia de adquirir bem. Tem pessoa que vira domingo e mês e não tem dias de folga, não trabalha, esquecendo aquele princípio do decálogo, dos 10 mandamentos, que devemos tirar um dia, né, para o Senhor. Não importa se é um domingo, se é uma segunda, se é um sábado, tem que tirar um dia para o Senhor descansar. Se até Deus, em 6 dias, criou a terra e no 7º ele descansou, é um princípio válido para nós, até anterior à lei mosaica. Tá bom, meus irmãos? Fica esta nossa primeira parte aqui. Que Deus abençoe.